Glória a Jesus. Queridos, fique de pé, abra sua Bíblia no livro histórico de Esther. Livro histórico de Esther. Deus abençoe, cantora Ana Paula. Deus continue lhe usando assim. Livro de Esther, capítulo 2. A partir do verso 15, 16 e 17. Esther, capítulo 2, verso 15, diz assim: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei. Nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Apenas até essa primeira parte A do verso 17. Amém? Podem sentar, queridos. Nós estamos diante de uma leitura que traz uma das mais belas histórias do Antigo Testamento, que é a história de uma mulher. Quando a gente lê a história das mulheres na Bíblia, cada uma são mais inspiradoras do que outras. E a história de Esther é uma dessas que é de superação. Ela nos surpreende, é uma história linda. Você encontra ensinamentos, mas você encontra também algo que é um estímulo, que é acreditar, que é olhar para a história dela e falar: se aconteceu com Esther, pode acontecer comigo também. Você olha para a história de Esther, você enxerga Deus. Apesar de, nos 10 capítulos do livro de Esther, você não encontrar a palavra Deus. São 10 capítulos que não tem a palavra Deus. E você pode, na leitura, perguntar: mas isso aqui foi Deus? E quando você lê o episódio do capítulo 2, isso aqui não tinha como acontecer. Foi Deus. E quando você lê o capítulo 3, foi Deus. E quando você vê até o final, você enxerga o agir de Deus. E isso já nos ensina, porque nem sempre Deus revela aquilo que vai acontecer. Nem sempre há um profeta dizendo: assim diz o Senhor, direcionado para a sua vida. Nem sempre significa que Deus não está falando. Ora, Deus no livro de Esther me mostra que mesmo sem apresentação direta da palavra Deus, sem apresentação direta do próprio Deus, Ele nunca esteve ausente na história. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Ora, quando eu olho o livro de Esther, eu preciso entender o contexto que ele me traz. É um contexto de pós-exílio. O povo foi tomado por exílio. Ficou no cativeiro 70 anos. Foi tomado pelos babilônios. Nesse período, teve geração que entrou, que morreu, que não saiu. Teve geração que não entrou, mas que nasceu no exílio. E teve geração pós-exílio. Para você ter uma ideia, tem pessoas que saem do Brasil, que vão para a Europa, que
que vão para os Estados Unidos e lá eles ficam como imigrantes, mas lá os seus filhos nascem e esses meninos já tomam cidadania daqueles países de origem. Então eles já não são mais imigrantes. Então eles já são, porém, a cultura, o linguajar. Se você fala com um filho de brasileiro, mesmo nascido nos Estados Unidos, ele vai ter o sotaque de um português. Ele vai falar um pouco do português, porque os seus pais têm a cultura, têm a fala, têm o idioma da nação brasileira. Assim também se ele for para qualquer outra parte do mundo. Então nós estamos aqui no período pós 70 anos de exílio. E nesse período posterior, que terminou o período de escravidão, de domínio, de exílio, de tomada, duas coisas aconteceram. Primeiro, não era mais a Babilônia a mandante, a dominante no mundo. Não era o governo da Babilônia. Eles tinham sido tomados pelos persas. Então era o Império Persa, que ia desde o Egito até a Etiópia. Isso dava em torno de 127 províncias. E era o imperador, era o rei da Pérsia, que dominava toda essa extensão geográfica. Então isso estava agora no controle de quem? De quem estava no exílio. Porém, uma das coisas que ele fez foi dar a liberdade. Então essas pessoas, você vai ver isso no livro das Crônicas, mas também de Esdras e de Neemias, eles retornaram para Jerusalém, foram por etapas. Então algumas pessoas, algumas famílias não retornaram. Por que não quiseram retornar? Porque se estabeleceram ali no Império Babilônico, no Império Medo-Persa. Financeiramente, construíram as suas casas, construíram as suas famílias. Então por que retornar? Eles estavam bem estabelecidos ali. E uma dessas famílias era a família da jovem Esther, a filha de pessoas judeus, hebreus. Porém, um certo dia, o pai de Esther vem a falecer, a mãe de Esther vem a falecer, e está agora a jovem Esther, órfã, sem pai e sem mãe. Mas eles têm ali ainda na Pérsia um primo. Esther tem um primo que se deu bem, ficou perto do palácio, prestava serviços para o palácio. A Bíblia diz que ele ficava à porta do palácio. Quem era esse primo? Era Mordecai. Mardoqueu em algumas interpretações, e outras chama Mordecai. Ora, Esther, que também é por nome Radassa, que significa estrela, ela então vai morar, é adotada pelo seu primo. Seu primo pega Esther por filha e passa a cuidar de Esther, a dar o sustento para Esther, a estar na sua casa, educação e assim por diante. Ora, ela está ali sem pai, sem mãe, aos cuidados do primo que agora se torna seu tutor, se torna o seu pai, com alguma esperança de ter uma vida de sobrevivência. Quem sabe na terra estranha ela pode vir a desenvolver alguma coisa, mas as expectativas não eram das melhores. Por quê? Porque todos sabiam que ela pertencia ao povo que outrora fora escravo, fora de exílio. Então é mais ou menos alguém olhar e dizer assim: por que você não vai para o seu povo? Por que você não retorna como os outros retornaram? Por que você não vai para a sua terra? Por que fica aqui? É desse jeito. Há preconceitos até hoje na Europa, há preconceitos até hoje nos Estados Unidos. Muitas pessoas, amigas nossas, que foram para esses países, nos relatam que sofrem esse tipo de preconceito com imigrantes, mesmo às vezes os filhos, mesmo os jovens, tendo nascido naquela terra. Porém, eles
e tem esse sentimento nacionalista e até territorialista. Você vê isso no próprio Estado brasileiro, o Nordeste, Norte e o Sul, Sudeste. Há uma diferença e às vezes acontecem discriminações entre um e outros. Então, nesses dias, aconteciam também isso. Agora você se coloca no lugar de Esther. Quais eram as suas expectativas para esse local, para esse momento, para a sua vida? Ora, chega um dia em que Esther não espera e nem sabe o que está acontecendo no palácio. Mas quem está no comando do palácio é o rei Xerxes, por outro nome conhecido como rei Assuero. Xerxes, ou Assuero, é filho de Dário. Dário é conhecido na história pelas suas lutas, principalmente de tentativas de conquista à Grécia, a Grande Grécia. Mas foram lutas fracassadas. Então seu filho que está no poder, Xerxes I, ele tem como desafio conquistar aquilo que o seu pai não conquistou. Se o pai tentou conquistar a Grécia, ele vai e não conseguiu, ele vai tentar conquistar a Grécia. Então assim ele está o quê? Expandindo o reino. Ele conquista, ele toma aqueles países pequenos que ele pode chegar e de uma hora para outra tomar militarmente, ele faz isso. Mas a Grécia, ele precisa de estratégia. A Grécia, ele precisa de aliados. Esse é o contexto militar, político, geográfico dessa história de Esther. Para isso, esse rei vai mostrar poder, primeiro, para os seus militares, para os oficiais comandantes do seu exército. Segundo, para que outros príncipes e reis de nações vizinhas se alinhem a ele, apoiem a estratégia de guerra a ele. Como que ele faz isso? Como que ele demonstra poder? O capítulo 1 do livro já mostra. Ele dá um banquete. Para introduzir, se você quer ver banquete na Bíblia, leia o livro de Esther. Para tudo tem um banquete, cantora. Para tudo tem um banquete. Então, ele dá um banquete, e esse banquete é para os seus oficiais, pastor Samuel. É para os chefes militares. É para os príncipes. Agora a Bíblia diz que esse banquete dura em torno de 180 dias. Quantos dias tem o nosso ano? 365, alguns 366. Mas metade do ano, festa, banquete no reinado, no palácio. E olha que a fortaleza de Suzã, que é essa do contexto histórico, era uma casa de praia, era uma fortaleza do rei, era um palacete, onde ele tinha ali uma ostentação muito grande. Aliás, Assuero era um rei ostentador. Assuero, com essa saga, com essa vontade de mostrar poder, ele tinha uma soberba muito grande. Ele era desconhecedor daquilo que a Bíblia nos ensina. A soberba antecede a queda. Então ele mostrava poder e por isso ele passava por cima de tudo. E 180 dias de festa. Teve 3 grupos reunidos. Primeiro, ele traz os seus oficiais. Ele traz os maiorais, os principais do exército. Depois, ele reúne em um outro banquete por 7 dias todos os homens da fortaleza de Suzã, maiores e menores da sociedade. Ele traz todos para um segundo banquete. Mas tem um terceiro banquete acontecendo em Suzã, na fortaleza, no palácio.
que é o banquete dado às mulheres pela rainha Vaste. A sua esposa, rainha Vaste, está paralelamente a isso, dando um banquete para as mulheres também. Então são 3 banquetes já que eu coloquei nessa mensagem para você entender. No final de 7 dias, 180 dias, depois mais 7 dias, no final de 7 dias, ele quer mostrar, não bastasse ele trazer os oficiais para dentro do palácio para ver as cortinas de linho, para ver os presentes de ouro, para ver a prata, o bronze. Ele queria mostrar ainda como fazia parte do roteiro ali de mostrar poder, a beleza das mulheres. E para isso ele traz a principal mulher sua, a sua esposa. Ele manda chamar Vaste, a rainha, para que ela pudesse dançar para todos os homens ali presentes. E a Bíblia diz que Vaste era uma rainha de grande beleza, de grande formosura. Então, ele aguarda que com isso, com essa apresentação, dada a vinho, dada a bebidas, dada ao álcool, e a Bíblia diz que os homens já estavam embebidos, já estavam levados pelo álcool. Agora vai ver uma dança, com certeza, aquilo de estratégia que o rei Assuero tivesse guardado, Bispo Júlio, para poder fazer pedido, eles apoiariam. Se ele, no final de tudo isso, convidasse e falava: agora nós precisamos invadir data tal, a Grécia, quem está comigo? Todos eles, com certeza, iriam ver o poder, a estratégia. Fazia parte da estratégia de Assuero, mas ele não contava com algo. A esposa, a rainha Vaste, lhe dá uma negativa. Manda pelos mensageiros dizer ao rei que ela não vai dançar. Com certeza ela percebeu que os homens estavam avançados em álcool, estavam avançados em bebidas. E até hoje isso destrói. Até hoje no Brasil, por hora, acontece 12 mortes por causa da bebida. A cada hora, só no Brasil. Por ano, a saúde pública no Brasil gasta mais de 19 bilhões só com alcoolismo. O alcoolismo leva mais de 49% da população adulta, Brasil. E dessa população adulta, 58% é homem, 42% mulheres, que a cada ano só cresce nas mulheres. O álcool leva a mais de 200 doenças, entre câncer, doenças do coração e doenças da cabeça. 90% dos hospitais de saúde mental, as suas internações advêm, a causa é do álcool. Então a destruição não foi apenas aqui, nessa época de Esther, de Assuero, não, até hoje. O mal está aí, como diz, cai quem quer, se entrega quem quer. Mas é um mal. Então Vaste pensa, 180 dias de bebida, mais 7 dias de muito. O que eu vou fazer lá? É não. Mas naquele momento ela está dando não para 3 personagens em uma só. Primeiro, nessa sociedade machista, ela está dando não para um homem. Isso não se fazia. Ela está dando não para o seu marido. E em terceiro, ela está dando não
para o seu rei. Mas ela tem coragem. E ela diz não. E ela fica firme no não. Agora eu te apresentei Assuero como alguém soberbo. Alguém que não levava desaforo para casa. Alguém que não aceitaria essa negativa nunca. Se a estratégia dele naquela festa, naquele dia, para aquele banquete era mostrar poder, ele estava agora desmoronado. Ele chama os seus principais conselheiros, no total de 7, e os 7 aconselham a mesma coisa: destrona a rainha. Ela não tem por que ser rainha. Então Assuero dá ouvido a isso e destrona Vaste do seu lugar. Aqui está um homem que vai novamente à guerra. Ele vai tentar lutar contra a Grécia. Ele perde a batalha da Grécia. Ele retorna a isso, dá mais ou menos 4 anos. Ele não assume uma esposa logo depois, uma nova rainha. Mas logo cai em si o papel da esposa, de Vaste, de rainha ali. Agora, a história me diz outra coisa, e quando eu estudo o livro de Esté, eu vou buscando que Xerxes primeiro é o pai de Artaxerxes, que deu as cartas para Neemias. E esse rei Artaxerxes foi influenciado por sua mãe, e essa sua mãe com certeza era Vaste. Vaste com certeza posteriormente voltou a influenciar o palácio por intermédio do seu filho Artaxerxes. Agora, quando que Artaxerxes nasceu? Aí você busca a data desse banquete, desse ano, foi o ano que Artaxerxes nasceu. Com certeza Vaste não queria dançar, não foi dançar, porque ela estava grávida. Isso lhe incomodava, isso não lhe deixava confortável. Um motivo a mais para que o seu esposo entendesse. Agora aqui está o rei Assuero, sem a rainha, perdeu as guerras da Grécia, e ele vai caindo em si. Isso tudo por causa de 180 dias de álcool, 180 dias de farra, bebida, 7 dias devastação, e no final disso, a perda de uma rainha. Não é bom que o homem esteja só. É plano de Deus. Então logo ele cai em si, logo ele percebe que precisa de uma companheira, que precisa de alguém do seu lado, que precisa de alguém para preencher uma parte muito importante do homem, para estar junto, para estar lado a lado, para as coisas no palácio andar. E mais uma vez, o que ele faz? Lança um edital. Por quê? Para preencher o papel de Vaste, tinha que ser melhor do que Vaste. Para poder agora, a glória da segunda casa tinha que ser maior do que a da primeira. Então, para isso, ele tem que pegar a melhor. Ele tem que fazer o quê? Aparecer alguém que seja melhor em tudo, em todas as características. E com isso ele vai lançar um edital, um concurso. E ele coloca esse edital para as 127 províncias. Bem, gente, pastor Samuel, da província 1, da província 2, da província 3, já que ele vem gente da província 100, da 120, da 127, todas mandaram as melhores, as mais educadas, as mais singelas, as mais preparadas, as mais bonitas, as trouxeram.
E chegou e o responsável no palácio coloca elas no harém. Só que na porta do palácio, na introdução da mensagem, eu disse que sempre ficava lá quem? Mordecai, primo de Esther. E Mordecai é aquele tipo de pessoa que está assim, caladinho, mas só fica observando, sabe? Conhece alguém assim? Ele sabe o que está acontecendo na rua, ele sabe o que está acontecendo na igreja, ele sabe o que está acontecendo no supermercado, ele fica só na... E Mordecai estava desse jeito, ele sabia porque ele tinha informante dentro do palácio. E ele fica sabendo desse concurso. Sabe o que ele faz? Ele chega na sua casa, olha para sua filha, que ele adotou, e diz: ei menina, se veste, se prepara, tem um concurso que você vai participar. Tem alguém que entendeu? Mordecai vai para sua casa com a notícia do palácio, olha para a menina Esther e diz para ela: eu acho que os teus dias nesta casa estão chegando ao fim. Eu acho que a tua vida pode tomar um novo rumo. Eu acho que há um momento especial chegando para a tua história. Eu acho que você tem capacidade para aquele concurso. Eu acho que você pode enfrentar a concorrência. Agora conjectura comigo, junto o pensamento de Esther. Órfã, ex-escrava, ex-exilada, adotada pelo primo, longe do palácio. Com certeza, bispo, ela só fez assim com o dedinho. Quem? Eu? Lá? Eu? Mordecai olha para ela: é você? Por quê? Eu acredito em você. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você. Eu falei que Deus tinha uma palavra de vitória. Não foi para quem ficou em casa, foi para você que veio nessa reunião, nessa noite. Deus já olhou dos céus, Deus já enxergou você, e essa noite Ele diz: não importa o teu contexto, não importa a dificuldade e qual é a limitação, se ela é saúde, se ela é financeira, se ela é de estudos, se ela é de amizades, não importa qual é a limitação, se é de timidez. Hoje Deus está dizendo: há uma boa notícia de um edital que encaixa você. E você pode estar dizendo: mas quem eu? É você que vai profetizar. É você que vai ser usada por Deus. É você que Deus está escolhendo. É você essa noite que Ele traz a notícia: ei! No palácio tem algo especial, tem uma novidade que todo mundo quer, mas os céus, na agenda de Deus, já está o teu nome, Esther, já está a tua vida, já está a tua chamada, já está a tua história, já está a tua família, já está teu ministério, já está a tua entrega. Aí você diz assim: mas eu estou limitado, eu estou limitada, eu não posso, eu não sei como isso vai acontecer. Não importa, Deus já está mandando Mordecai. Há uma notícia do palácio chegando na tua casa, há algo diferente chegando no teu WhatsApp, há um edital acontecendo, e é especificamente para você. Quem percebe que Deus está entregando isso essa noite? Quem percebe? Quem sente a presença daquele Todo-Poderoso que muda as histórias, que muda a vida? Eu termino dizendo o seguinte: Esther não questionou mais, ela aceitou, ela foi. Chegando lá, a Bíblia diz que ela agradou, tinha todas as representantes das 127 províncias. Meu irmão, se você fala assim:
Ah, se Esther sabia mexer nos talheres diferentes, as outras 127 também estavam preparadas. Sabe quem fez agradar de Esther? Deus. Porque tem lugares que Deus prepara você para estar. Fazia parte do plano da história. Esther era judia. Esther era judia. As outras províncias não eram judia. Não eram hebreus. Não eram hebreus. Por que foi uma judia? Para aquele lugar. Por que foi alguém que era do povo de Deus, que era do povo da promessa? Porque lá na frente ia ter um decreto de extermínio para esse povo. E Deus tinha que livrar esse povo. Por intermédio de quem? Quem que Deus usou? Quem que Deus levantou para aquela hora, para aquele momento, para aquela cadeira, para aquele lugar? Quem? Não foi a beleza de Esther. Hoje eu concluo, não foi a beleza de Esther. Não foi as artimanhas de dança, porque isso Assuero já nem queria saber mais. Ele sabia que ele só perdia com isso. Foi Deus que falou, agora é do meu jeito. A história está nas mãos de Deus. Está no controle de Deus. E Deus está te levantando para uma grande obra. E Deus está te colocando para uma grande obra. Talvez você está se perguntando, mas por que você veio no Segundo em Chama? É porque Deus quer selar isso na sua vida. É porque assim como Esther foi avisada dessa notícia, que tinha um edital que mudou a vida dela, que mudou a história dela, mas ela não deixou de ser hebreia, ela não deixou de ser judia, ela não deixou de interceder pelo seu povo, ela não desconheceu o seu primo Mordecai, ela não deixou de servir a Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória, mas nunca esqueça da tua origem, nunca esqueça de que você faz parte de um plano de Deus. Amém? Quer levar essa boa notícia para a tua casa? Quer levar essa boa notícia? Quer participar desse concurso que você já é mais do que vencedora? Que você já é mais do que vencedor? Deixa eu ser Mordecai para a tua vida, estou te dando a notícia. Mas se você aceita, se você entra para o palácio, levanta do teu lugar. Deixa eu terminar essa segunda em chama diferente. Deixa eu terminar com ela pertinho de você. Vem aqui na frente, deixa eu orar pela sua vida. Vem. Eu quero que a Ana Paula prepare mais uma música. Enquanto ela prepara, eu quero orar por você. E o que eu vou orar por você? Preste bem atenção aqui. Eu vou orar para que aquilo que está impedindo, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Aquilo que está impedindo das boas notícias chegar até a tua casa. Vou repetir. Aquilo que está limitando das melhores notícias te alcançar, vai cair por terra aqui hoje. Você acredita nisso? Tem notícia de cura que já era para ter chegado. Tem notícia de vitória que já era para ter chegado. Mas tem alguma coisa limitando. Tem alguma coisa impedindo. Mas nessa noite, Deus vai tirar. Deus vai arrancar. E algo diferente vai acontecer. Você crê nisso? Você acredita nisso? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Pai,